Olá, vamos imaginar um cenário que acontece todos os dias em hospitais e clínicas. Um pequeno descuido, um momento de distração e, de repente, o risco de uma infecção séria torna-se muito real. É precisamente sobre isso que vamos falar. Vamos ver o protocolo de atuação em caso de exposição a sangue e outros fluidos, com base nas recomendações da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. O objetivo? Transformar o pânico e a incerteza em ação rápida e informada. Então o que é que temos pela frente? É simples, são 5 passos. Primeiro, vamos perceber a dimensão deste risco. Depois, claro, a prevenção, que é a melhor arma. A seguir, o que fazer naqueles minutos logo a seguir a um acidente. E depois, o protocolo oficial, passo a passo. E por fim, como é que se avalia o risco para se poder agir. Vamos a isto? Ok, primeiro ponto, o risco oculto na saúde. Por que é que isto é tão importante? Bem, antes de saltarmos para as soluções, temos mesmo de perceber a escala do problema. E os números falam por si. Olhem para este número, 304 mil. É assustador, não é? E isto é só na Europa, só de picadas de agulha e só para a hepatite B. São dados da Organização Mundial de Saúde. Dá para ter uma ideia da dimensão da ameaça que os profissionais de saúde enfrentam todos os dias. Certo? Então, quando falamos deste tipo de acidente, há uma sigla que temos de conhecer. AES. Significa acidente com exposição a sangue. É o termo técnico, digamos assim, e é este o gatilho que dispara todo o protocolo que vamos explorar. E quando um acidente destes acontece, a preocupação imediata são principalmente 3 vírus. Estamos a falar, claro, da hepatite B, da hepatite C e do VIH. São os 3 grandes riscos e é por causa deles que todo este cuidado é necessário. Muito bem, passamos para a segunda parte, a prevenção. Já vimos o risco, agora a pergunta óbvia é como é que o evitamos? Porque, vamos ser sinceros, a melhor maneira de lidar com um acidente é garantir que ele nunca acontece. É aqui que construímos o nosso escudo. E prevenir não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. É uma estratégia com, 4 pilares essenciais. Primeiro, ter práticas de trabalho seguras. Segundo, usar o equipamento certo com mecanismos de segurança. Terceiro, seguir os procedimentos à risca. E quarto, e isto é fundamental, a vacinação contra a hepatite B. E, desses 4 pilares todos, há um que se destaca mesmo. Todos são importantes, claro, mas a vacina contra a hepatite B é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais eficaz que temos para prevenir este tipo de infecção no trabalho. É mesmo um salva-vidas. E quando falamos da vacina, ouvimos muitas vezes o termo respondedor imunitário. O que é que isso quer dizer? Basicamente, significa que a pessoa foi vacinada e que o corpo dela produziu anticorpos suficientes para se proteger. É a prova, no fundo, de que a vacina resultou como devia. Pronto. Mas e se mesmo assim, com toda a prevenção, o acidente acontece? É aqui que entramos na terceira parte, os primeiros minutos. Porque a partir do momento em que há uma exposição, o relógio começa a contar. E o que se faz nesses primeiros segundos é absolutamente crítico. Ok, cenário 1. Uma picada ou um corte. O que fazer? Primeiro, e isto é importante, não espremer. Deixem a ferida sangrar um pouco, livremente. Depois, lavar muito bem, com água e sabão. E só a seguir, aplicar um antisséptico, se houver. Atenção, nada de coisas agressivas como lixívia. A ideia é limpar, não agredir mais a pele. Agora imaginemos um cenário diferente. Um salpico de sangue nos olhos ou na boca. Aqui a prioridade é outra. Nada de engolir, nada de esfregar os olhos. A primeira coisa a fazer é lavar imediatamente e com muita água. O objetivo é diluir e remover o fluido o mais depressa possível. Pode ser com água limpa ou, idealmente, com soro fisiológico. Ok, os primeiros socorros estão feitos. A emergência imediata foi controlada. Mas a coisa não acaba aqui. Longe disso. É agora que começa a parte formal, o protocolo oficial. E tem de ser ativado imediatamente. Então qual é o protocolo? É uma sequência de passos muito lógica. Primeiro, comunicar o acidente ao Serviço de Saúde Ocupacional, imediatamente. Segundo, descrever o acidente com o máximo de pormenor possível. Terceiro, e isto é chasso, identificar o doente-fonte. Quarto, avaliar o estado desse doente-fonte, mas sempre com o consentimento dele. E por fim, claro, o profissional que sofreu o acidente também tem de ser avaliado. E reparem naquele ponto sobre o consentimento informado. É absolutamente fundamental. Para se poder testar o doente-fonte e saber se há ou não um risco, essa pessoa tem de autorizar. É um equilíbrio muito importante entre a necessidade de saber para proteger o profissional de saúde e o direito à privacidade do doente. E chegamos à última parte, risco, avaliação e profilaxia. Já se fez os primeiros socorros, já se ativou o protocolo, agora é tempo de analisar os factos, de perceber qual é o risco real e de decidir o que fazer a seguir, medicamente falando.
Esta tabela mostra uma coisa impressionante sobre a hepatite B. O risco de infecção não é sempre o mesmo, depende muito do estado do doente-fonte. Se o doente-fonte tiver uma carga viral muito alta, com o vírus a multiplicar-se ativamente, o risco de Kansspikow ficar infectado pode chegar, vejam bem, a 62%. É um risco altíssimo. E para pôr as coisas em perspectiva, olhem só para este gráfico. Mostra o risco médio de transmissão depois de uma única picada de agulha. Hepatite B, como vimos, pode ir até 62%. Agora comparem com a hepatite C, 1,8%. E com o VIH, apenas 0,3%. A diferença é brutal. A hepatite B é, de longe, o vírus mais eficiente a transmitir-se desta forma. Então, o que é que se faz quando o risco é real? É aqui que entra a chamada PPE, ou profilaxia pós-exposição. Pensem nisto como um travão de emergência. É um tratamento que se faz logo a seguir à exposição para tentar impedir que a infecção se instale. É a nossa rede de segurança. Mas com esta rede de segurança há uma pergunta que vale ouro. Qual é o timing? Quanto depressa é preciso agir para que a PPE funcione? A resposta não podia ser mais clara. O ideal é começar nas primeiras 2 horas. Não é em 2 dias, é em 2 horas. Cada minuto conta. Esta linha do tempo ilustra isto na perfeição. As primeiras 2 horas são o período ideal. A eficácia é máxima. Depois das 36 horas, o benefício já é muito menor e a partir das 72 horas, regra geral, já nem se recomenda começar. A janela de oportunidade é real, mas fecha-se muito, muito depressa. No fundo, a mensagem principal é esta. Quando um acidente destes acontece, a rapidez é tudo. Saber o que fazer e fazer rápido é o que pode eliminar ou reduzir drasticamente as consequências. Estar preparado é a melhor forma de combater o pânico. E isto leva-nos a uma pergunta final para reflexão. Nos locais de trabalho, este tipo de protocolo é claro, toda a gente o conhece, é treinado regularmente, porque um plano guardado numa gaveta não serve de nada. Um plano só funciona se estiver na cabeça de toda a gente, pronto a ser ativado num instante. No fim de contas, a segurança não é só um papel, tem de ser uma cultura.